O nosso assunto agora é economia, porque nesta sexta-feira foram divulgados dados da inflação aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. A gente conversa agora, então, com uma dupla aqui no Jornal Jovem Pan. No Brasil, o economista Carlos Pedroso, do banco MUFG Brasil, e em Miami, o também economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Boa noite aos dois. Eu começo aqui com o economista brasileiro. Eu pergunto em relação a próprio índice do IPCA, não é, Carlos? A prévia da inflação ficou em 0,31% em janeiro, no acumulado 12 meses 4,47%, mas de qualquer forma eu vi durante todo o dia uma repercussão, os economistas esperavam um valor até maior, né? Isso veio em conformidade, foi bom para a economia esse resultado? Bem-vindo. Boa noite a todos. Realmente houve uma surpresa, né? Veio abaixo do que o mercado esperava. A surpresa veio aí na parte de passagens aéreas, que caiu mais do que se tinha projetado inicialmente. Mas, assim, é uma notícia positiva. A gente continua vendo uma desaceleração da inflação ao longo do ano, mas ainda numa forma gradual. A gente consegue, olhando os detalhes da inflação, ver que serviços, por exemplo, ainda continuam com os preços bastante pressionados. Então, assim, é uma notícia boa, mas ainda requer cuidado, né, por parte do Banco Central. Bom, Will Castro Alves, bem-vindo de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Eu sei que aí nos Estados Unidos a inflação teve uma alta de 0,2% ainda em dezembro, né? São os dados ainda do ano passado, mas de qualquer forma o mercado esperava que esse dado viesse assim, mas ainda há um alerta, como o Carlos falou aqui em relação ao Brasil? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. De fato, a economia americana ela continua firme e forte, resiliente, e a inflação desacelerando. Essa tem sido uma boa notícia, né? A inflação ela ainda não está na meta do Banco Central americano, que estipula uma meta de 2% para essa inflação. O último dado de 2,6% ele ainda é acima do esperado. Só que uma notícia boa é o seguinte: quando você olha os últimos 3 meses de inflação aqui nos Estados Unidos, e você considera, vamos dizer o seguinte, que a inflação continue essa mesma dos últimos 3 meses aqui, você vê que a inflação já estaria dentro da meta do Fed. Isso quer dizer o seguinte: abre espaço para cortes de juros aqui nos Estados Unidos, e para quem está em casa está pensando, poxa, mas por que eu devo me preocupar com o preço lá nos Estados Unidos, né? Eu moro aqui no Brasil. Que, na verdade, muito daquilo, inclusive o Carlos comentou aí, né, do combustível, das passagens aéreas, o próprio combustível de aviação, ele, querendo ou não, deriva da querosene de aviação, que é do petróleo, que acaba sendo dolarizado. Milho, café, boi gordo, são todas commodities que são negociadas no mundo inteiro em dólar, também dolarizadas. Então, a inflação que acontece aqui nos Estados Unidos, muitas vezes ela acaba ecoando no mundo inteiro, e por isso que é importante a gente observar a inflação aqui que vem, que bom, desacelerando. Sem dúvida. Aqui, perguntar para o Carlos Pedroso agora, o mercado financeiro aqui no Brasil, o Bovespa, uma alta de 0,62%, dólar comercial queda de 0,24%. Agora, as ações da Vale passaram a subir depois dessa desistência ou da não ida de Guido Mantega para o comando da Vale, para ser o CEO da Vale. Interessante que o mercado às vezes dá a letra, né? O mercado é muitas vezes um termômetro do que pode acontecer e do que não aconteceu, não é, Carlos? Exatamente. A gente vê isso com bastante frequência, né? O mercado tem sempre em mente essa questão de maior intervenção, né, do governo em empresas ou mesmo na própria política, mas isso e reage a isso, né? Então é natural que você tenha esse tipo de comportamento dos investidores por conta desse tipo de notícia que acaba contaminando o ambiente econômico, né? Verdade. E Will, ontem a gente falou, né, sobre a questão da Gol, que pediu a recuperação judicial aí nos Estados Unidos, e hoje nós já informamos aqui que a justiça aceitou tudo dentro do conforme, era o esperado, era o que poderia realmente acontecer? Sim, exatamente isso. É o rito processual, digamos assim, da recuperação judicial aqui nos Estados Unidos, que é um pouco diferente do que acontece no Brasil. Essencialmente, a empresa faz isso para ganhar tempo, né? Com isso, ela não tem que pagar os seus credores, o juro da dívida, a dívida continua existindo e abre espaço para negociação. Basicamente, é isso que a gente chama aqui do Chapter 11, né? Quando você recorre a isso, a Latam recorreu, e até dentro do setor aéreo
isso acontece quase que recorrentemente, né? A gente viu durante a pandemia várias empresas recorrendo a isso, tendo dificuldade. Não fosse assim, algumas grandes, inclusive, tiveram socorro do governo aqui nos Estados Unidos. Então, é um normal, é um processo, e aí vai levar tempo até você renegociar dívidas, se os credores aceitam um corte, receber metade, receber um pouco menos, enfim, por aí vai. Esse processo deve se arrastar um pouco aí. Carlos Pedroso, muito obrigado pela sua atenção. Bom fim de semana, um abraço. Obrigado, boa noite. Will Castro Alves, que está nos Estados Unidos, bom fim de semana para você. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite a todos.